Agora vamos examinar o limite de resolução do microscópio óptico. A difração da luz não ocorre só quando a luz passa por fendas retangulares das dimensões do comprimento de onda, mas ocorre também quando passam por objetos das dimensões do comprimento de onda. Por exemplo, é possível observar figuras de difração é, através de um fio de cabelo. Tá? E aí, quando objetos desse tipo são observados ao microscópio, são vistas também as linhas de difração, como estão apresentadas aqui. Isso borra a imagem, né, e limita a resolução do microscópio. Em microscopia, a difração determina o limite de resolução. No microscópio óptico, qualquer objeto com dimensões de menos da metade do comprimento de onda da luz não pode ser observado. Como o comprimento de onda da luz azul é 0,4 micrômetro, então o Y aqui, a resolução, ou a distância entre dois objetos só pode ser observada se for maior do que 0,2 micrômetro. E as dimensões da célula variam de 1 a 100 micrômetros. Então, células podem ser observadas no microscópio óptico, porém não as organelas. Já no microscópio eletrônico, a resolução é bem melhor, porque o comprimento de onda dos elétrons é bem menor do que o comprimento de onda da luz visível. Então, o lambda, ou comprimento de onda, é dado pela relação de de Broglie. Ele é igual à constante de Planck dividido pelo momento linear, P, que é igual a mv. E assim aqui pode ser observado no microscópio eletrônico o contorno dos átomos de ouro, né? Então aqui está uma micrografia eletrônica de uma camada delgada de ouro. Os átomos são os pontos luminosos. Mas essa resolução toda não ocorre para amostras biológicas, porque os elétrons não podem incidir sobre o material com a mesma velocidade que foi incidido sobre essa placa de ouro, essa camada de ouro, porque os elétrons, o feixe eletrônico, destrói as amostras biológicas. Então está escrito aqui, no caso de amostras biológicas, a velocidade dos elétrons precisa ser bem reduzida para não destruir a amostra e com isso a resolução é bem menor. Há técnicas para proteger a amostra. Então veja só, aqui o comprimento de onda é dado por h sobre mv. Se eu diminuir a velocidade para não afetar a minha amostra, eu aumento o comprimento de onda e assim cai a resolução. E a amostra biológica também pode ser protegida. É possível preparar a amostra para que ela seja tenha uma resistência maior, né, ao feixe de elétrons. Muitas vezes são pulverizados filmes de carbono, né, sobre as amostras ou filmes de ouro. Né? O ouro é pulverizado sobre a amostra e com isso forma sobre o contorno das amostras uma película de ouro. E aí com isso é avaliada para saber se essa película está suficientemente boa, é avaliada a condutividade da amostra. Quando a condutividade chega a um valor aceitável, então significa que a película está boa, a amostra está suficientemente protegida e aí é usado um feixe numa dada velocidade para ter a resolução desejada. No microscópio óptico, o cálculo do limite de resolução é bem mais elaborado, complicado do que o limite de resolução para uma lente circular, conforme a gente viu. A, a resolução é dada por R, representada por R, e ela é igual a 0,61 vezes o lambda
sobre duas vezes o índice de refração do material que está entre a amostra e a objetiva, e vezes o seno θ. Θ é a metade do ângulo do cone definido pelos raios laterais na objetiva, a abertura máxima conforme mostrado aqui. N é o índice de refração do meio, geralmente ar ou óleo, que separa a amostra das lentes da objetiva e o condensador. Aqui o comprimento de onda é assumido como sendo 0,53 micrômetros e R é a resolução, que é a separação entre dois objetos para serem observados. Esse 2n seno de θ é chamado de abertura numérica da lente. Para lentes secas, ou seja, Na, não pode ser maior do que 1, mas para lentes imersas em óleo pode alcançar o valor de 1,4. Ou seja, se eu tiver o ar separando a amostra da lente objetiva, então eu vou usar esse fator aqui, ele é igual a 1. Não pode ser maior que 1, então ele atinge o máximo esse valor aqui. Depende de θ, né? Que é uma coisa particular do microscópio, da abertura máxima do microscópio. Assim, aqui ficaria sendo 1, e a resolução seria um pouco menor do que o comprimento de onda, 0,61 ou 61% do comprimento de onda. Essa seria a resolução do microscópio. No entanto, é possível colocar óleo. Daí você coloca óleo sobre a amostra, por isso ela precisa estar bem protegida, sobre a amostra e encosta a objetiva no óleo. Quer dizer, a separação, o espaço que separa entre a amostra e a objetiva é óleo. Ou seja, a objetiva fica imersa no óleo e a amostra também. De modo que é uma situação complicada, mas permite uma resolução maior, porque aqui a abertura numérica sobe para 1,4. E aí a resolução chega a 0,23 micrômetros. O microscópio de fluorescência confocal usa a luz visível para observar a amostra. No entanto, foi descoberta uma maneira para evitar a difração. Então aqui é usado um laser, por exemplo, na cor azul, que passa por essa fenda, que chega aqui nesse espelho dicróico. Ele aqui, quando incide nesse ângulo, ele só manda a luz para esse lado, passa pela objetiva e vai num ponto focal da amostra. A amostra absorve a luz azul, por exemplo, e emite a cor verde, a luz verde, que é dada pela fluorescência. E aí emite do ponto focal, passa pela objetiva, e aí atravessa o espelho dicróico e passa por essa abertura e vai até o detector. É interessante que um ponto fora do ponto focal não chega até o detector, ou chega uma quantidade mínima, porque se ele está, imagine um ponto aqui fora do ponto focal, um pouco acima, aí o que ocorre? Ao passar pela objetiva, vai chegar aqui, o feixe chega espalhado aqui na região onde ele passa por uma fenda para chegar no detector. Então a passagem, a quantidade de luz emitida que chega até o detector é muito pequena. Daí só os pontos que estão no foco, né, são observados. Somente a luz fluorescente emitida pelo ponto da amostra que está no foco da lente é transmitida para o detector. É feita uma varredura XY em vários planos da amostra e a imagem é processada. Dessa forma é evitada a difração da luz, pois esta é emitida pelos fluoróforos em diferentes tempos, não havendo interferências. Ou seja,
Como a luz, os feixes não são emitidos juntos, você evita que um raio se combine com o outro, porque eles são emitidos em diferentes tempos, porque depende da emissão de fluorescência. Você incide a luz azul, a amostra vai absorvendo dessa luz, mas não tudo ao mesmo tempo, e vai emitindo. Então, os raios saem em tempos com diferenças infinitesimais, bem pequenas de tempo entre eles. E com isso, um raio não interfere no outro e assim é evitada a difração. Essa microscopia de fluorescência confocal é muito poderosa. A gente pode ver aqui, por exemplo, a imagem do núcleo celular, tendo até alguns detalhes aqui do núcleo sendo observados por imagem através da microscopia de fluorescência confocal. Estas imagens mostram o poder de resolução da microscopia eletrônica. Aqui está uma imagem dada pelo microscópio eletrônico de transmissão, onde pode ser observada a matriz, detalhes da matriz mitocondrial. Aqui. E aqui está uma imagem obtida por microscopia de varredura, onde são observados os glóbulos vermelhos, que possuem um diâmetro de 7 micrômetros. Os glóbulos brancos são os linfócitos, né? Que também é da mesma dimensão aproximadamente, e dá para ser vista até a plaqueta, que é bem menor.